Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o volta às aulas, início do ano letivo, como que eu faço para perder o medo, como que eu faço nesse começo de ano com os meus alunos e tudo que a gente precisa saber. Então bora lá pro vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o volta às aulas, né? Sobre o início de um novo ano letivo, o começo de um novo ano de aulas ali, independente da faixa etária que você esteja trabalhando, né? Se é em contexto de creche, da pré-escola, do ensino fundamental. Como que eu faço para poder perder esse medo ali do início das aulas? Como é que eu faço para não me sentir tão perdida? Quais são alguns métodos e algumas abordagens que a gente pode usar durante esse processo de início às aulas, que a gente sabe que é um período ali curto, né, de adaptação e que as coisas com o passar ali dos dias vão melhorando. Bom, esse vídeo vai ser um pouquinho mais rápido para a gente trazer aqui algumas dicas mais práticas para que você possa usar e para que você possa se sentir também mais tranquilo nessa fase, porque nós, enquanto professores, sabemos o peso, né, que tem essa grande responsabilidade do início do ano letivo. A gente sabe os muitos desafios que aparecem, né, nesse começo, então bora lá conversar sobre algumas coisinhas que a gente pode fazer para deixar tudo mais tranquilo e com alguma certa leveza. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que cada criança tem o seu tempo. Como eu disse, dependendo da faixa etária que você está trabalhando, dependendo ali da turma e do ano e do tipo ali de ensino que você está, do contexto que você está inserido, muitas crianças estão indo para a escola pela primeira vez. Muitas crianças estão tendo o seu primeiro dia de aula pela primeira vez. O seu primeiro dia na creche, o seu primeiro dia na pré-escola, o seu primeiro dia de aula na vida. Então, nós temos que ser muito pacientes e entender que cada criança tem o seu tempo e tem o seu processo. Todas as crianças também trazem certas bagagens familiares, então a gente sabe que as famílias acabam passando esse sentimento de tensão para as crianças, esse sentimento de separação para as crianças. Então pode ser que alguma criança ou outra chegue um pouquinho mais estressada, chegue um pouquinho mais carente, mais triste. O importante é a gente entender que cada criança tem o seu tempo e tem o seu processo. Bom, muito junto com isso, a gente tem que entender que cada professor também tem o seu processo e cada professor tem o seu tempo ali de adaptação, o seu tempo de entender qual que é a melhor forma de trabalhar com o seu grupo. Cada professor tem o seu tipo de abordagem, cada professor demonstra afeto de uma forma diferente, cada professor demonstra ali, né, segurança de uma forma diferente. Então não se sinta tão pressionado nesse começo, nesse início, não se sinta pressionado de querer agradar os pais, de querer agradar o pessoal da escola, de querer agradar as crianças, de querer fazer tudo perfeitamente, porque o início do ano letivo a gente sabe que pode ser uma loucura, que pode ser uma coisa ali um pouco estressante, então também não se cobre tanto, vai fazendo as coisas com calma. Eu sei que nesse período pode ser que a gente não consiga nem raciocinar direito, tanta confusão que pode estar tendo ali, né, de tantas informações que a gente tem recebido nesses momentos, mas saiba que cada professor tem o seu processo. Você pode ter um início de ano muito tranquilo, às vezes você pode até se surpreender, né, acontecer coisas que você não esperava, então não se cobre tanto, porque do mesmo jeito que a criança tem o seu tempo, o professor também tem. Bom, antes de mais nada, uma coisa muito importante que a gente tem que fazer antes do início efetivo das aulas ali é deixar tudo alinhado com a nossa equipe de trabalho, né, com as nossas auxiliares, com as coordenadoras, né, a direção da escola, e entender ali mais ou menos, às vezes, qual que é o projeto do ano, com o que a gente vai trabalhar naquele ano, qual que vai ser a nossa linha ali de trabalho, qual que é a linha de trabalho que você gosta para a sua sala. Se você trabalha ali com uma auxiliar fixa, ou com uma ajudante fixa, ou com uma pessoa que está sempre ali junto com você, tenha tudo bem alinhadinho com essa pessoa, expresse para ela as coisas que você quer, né, que tenham ali na sua sala, expresse para ela, deixe também esse espaço aberto para que ela possa, né, te dar o feedback e para que o seu trabalho em conjunto comece a ser mais alinhado. Nós, enquanto professores, sabemos o quanto é difícil, às vezes, ter essa comunicação mais aberta. A gente sabe, às vezes, quanto é difícil a gente, às vezes, designar coisas, dar ordem sobre coisas, e que, às vezes, a gente espera coisas das outras pessoas que, ao nosso ver, pode ser muito óbvio e pode ser muito, tipo, como assim aquela pessoa não percebeu que eu queria isso, mas a matemática é simples, é porque você realmente não expressou isso para outra pessoa. Então, eu acho que isso é a base de todo o trabalho. Para que aquele trabalho realmente fique bom, é você ter expectativas alinhadas com a equipe que você vai trabalhar naquele ano letivo e entender mais ou menos de que naquele começo ali de aula
a gente tem que ser mais afetuoso com as crianças, a gente tem que ser mais sensível com as crianças, mas que com o passar dos dias, né, e dos meses, as coisas vão se alinhando. Bom, uma outra coisa muito interessante que a gente pode fazer e que a gente deve fazer também nesse início de ano letivo, tudo dentro ali do estipulado, né, dos dias e datas estipuladas, é deixar os pais conhecerem o espaço em que os seus filhos vão estar. É muito importante os pais conhecerem a sala de aula dos seus filhos, saberem onde é o ambiente que eles vão passar aquelas horas, né, do dia, se eles vão estar seguros, se eles vão ter estímulos. Os pais, eles não vão ter esse olhar pedagógico para a nossa sala, eles não vão, às vezes, entender o motivo de cada material que a gente tem dentro da sala. Mas os pais gostam de conhecer uma sala atrativa, uma sala aconchegante, uma sala acolhedora para suas crianças. Essa relação de pais e professores pode ser um pouquinho complicada, né, às vezes, mas eu acho extremamente importante você passar essa confiança, né, para as famílias, passar essa confiança para as pessoas, para os cuidadores das crianças. Então, deixar os pais conhecerem as salas, os ambientes da escola. Eu sei que muitas escolas têm datas de reuniões ali específicas, onde os pais podem conhecer ali o espaço da escola e tudo. Então, eu acho que criar esse vínculo de confiança maior com as famílias é muito importante logo nesse início. Outra coisa, quando se trata de início do ano letivo, né, início ali do ano de aulas, é a gente não estar tão preso às planificações de atividades logo nas primeiras semanas. É óbvio que a gente tem ali uma certa planilha para seguir, a gente tem que mostrar, apresentar para a direção, para a coordenação da escola, coordenação geral daquelas atividades, que a gente tenha a planificação das nossas atividades, nem que seja ali o acolhimento, nem que seja ali a fase de adaptação. Mas saiba que efetivamente você vai estar passando por uma fase de adaptação, então não se prenda tanto à planificação de atividades e a passar atividades enquanto o seu grupo ainda não está tão alinhado, enquanto o seu grupo ainda não está tão adaptado, porque se tem uma coisa muito difícil de se fazer, é tentar cumprir uma planificação, uma tabela ali de atividades, um plano de aula com um grupo que ainda não está tão entrosado ali dentro da sala, que ainda não tem aquela segurança dentro da sala, e a gente sabe que as primeiras 1-2 semanas de adaptação do início do ano podem ser um pouco conturbadas, então se você sente aí alguma dúvida, alguma insegurança a respeito da planificação, do plano de aula dessas primeiras semanas, converse com seus gestores, porque eu tenho a certeza que você consegue fazer uma coisa mais flexível. As planificações, elas devem ser flexíveis. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito por entender isso, de que as planificações de atividades são flexíveis e que a gente tem que sentir a necessidade do grupo. Se você, até numa fase já passada da adaptação, durante as aulas, você sente que o seu grupo não tá receptível àquelas atividades que estão planificadas, tenha a liberdade de mudar e fazer aquilo que vai ser o melhor para o seu grupo. Então, como eu disse, tenha também essa certa liberdade de ter esse olhar e essa sensibilidade de saber o que o seu grupo espera de você naquele momento, o que é melhor para eles nesse momento. Nesse momento eu devo cumprir isso, eu devo cumprir aquilo, o que eu estou sentindo do meu grupo. Não é à toa que a gente estuda tantas abordagens pedagógicas, não é à toa que muitas abordagens pedagógicas falam que a gente tem que trabalhar em cima das ambições e dos desejos das crianças. É óbvio que nós, enquanto professores, sabemos que tem determinadas coisas que as crianças precisam ser estimuladas em determinadas fases, né, e idades, mas trabalhe tudo isso em conjunto com os desejos da criança, porque eu acho que isso já adianta muito mais o trabalho e faz com que as coisas fiquem mais fáceis. Quando eu falo de fazer aquilo conforme o gosto da criança, não é fazer só o que a criança quer, você adaptar atividades para fazerem com que aquela atividade fique mais interessante para aquela criança. Uma outra coisa que eu acho muito importante nesse início do ano letivo é você estar sempre ali com uma comunicação muito aberta com a sua equipe da escola, assim como eu já disse. Você saber dar feedbacks para os seus gestores, você saber pedir ajuda para os seus gestores, para os seus colegas ali, outros professores e tudo. Tenham essa comunicação mais aberta, porque para mim, a gente está trabalhando todos no mesmo caminho. A gente sabe que às vezes a realidade das escolas não são assim, tem uma certa competitividade, tem uma certa chateação, mas para mim, se você tem ali algumas pessoas de confiança, esteja ali sempre conversando, pedindo ajuda, dando feedbacks, para que o trabalho sempre, tudo isso em prol de que o trabalho melhore cada vez mais. Bom, uma outra coisa muito importante no início do período letivo também, né, que a gente sabe, é que é extremamente importante você dar feedback para os pais a respeito de como a criança tem passado por essa adaptação escolar.
Eu acredito, ao meu ver, muitas coisas aqui nesse vídeo são opiniões pessoais, mas eu acredito que, ao meu ver, as crianças mais pequenas ali, né, os menores, a gente tem a maior necessidade de passar essa coisa da confiança para os pais, de acalmar os pais, de dar feedback para os pais, dos pais entenderem que as crianças estão bem, que elas estão seguras, se elas estão gostando, se elas estão tendo ali a fase de adaptação tranquila. Então, ter essa comunicação mais aberta com os pais, claro, tudo dentro do seu limite, né? Nada muito exagerado, mas eu acho super importante você sim acalmar os pais e contar para eles como é que tá sendo essa fase de adaptação dos seus filhos. Uma outra coisa que a gente passa muito no início do ano letivo é essa coisa do afeto com as crianças. A gente sabe que tem ali uma certa diferença entre tipo de pessoas e forma com que as pessoas são, né? Personalidade e tudo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de atenção e o excesso das coisas que a gente vai dar para aquela criança. A gente tem que ser muito afetuoso, muito carinhoso, muito sensível com as nossas crianças nos primeiros dias, mas a gente já tem que, desde o início, criar essa relação professor-criança, professor-aluno. Então, saiba ali gerir mais ou menos essa linha tênue, não deixe com que as coisas passem dos limites, porque depois, para você colocar toda a turma ali no eixo, é mais complicado. Então, saiba gerir ali essa questão dos afetos, essa questão dos cuidados, e a gente tem que lembrar sempre que todos os nossos alunos são importantes na mesma medida. Uma outra coisa muito importante, ao meu ver também, é implementar a nossa rotina desde o dia 1. Por mais que o dia 1 seja muito difícil, tente implementar ali toda a rotina do dia a dia para a criança, para que ela possa entender. Eu sou muito a favor da rotina, né? Eu gosto muito, acho que a rotina traz muito benefícios na vida da criança. Então, desde o dia 1 ali, tentar implementar aquela rotinazinha da escola mesmo, fazer as coisinhas da manhã, as coisinhas da tarde. É claro que na fase de adaptação as crianças muitas vezes não vão ficar o tempo todo na escola, elas vão ter horários picados ali, mas já desde o início tentar implementar essa rotina, porque eu acho que as coisas, ela torna o processo muito mais rápido, sabe, de adaptação da criança, faz com que aquela criança entenda que a gente já tem todas aquelas coisinhas estipuladas, e para mim rotina é sinônimo de segurança. Então, já implemente ali mais ou menos a rotina das suas crianças. Não tenha medo também de mudar a rotina, né? De ter que alterar alguma coisa. Faça conforme você sentir que o seu grupo precisa mais. Bom, nesse início de ano a gente sabe também que a gente escuta muitos choros e muitos choros. Então, seja paciente, muito paciente. A gente que trabalha com criança já sabe desde o dia 1 que tem que ser paciente, que tem que ser cuidadoso, que tem que ter muita paciência mesmo, porque pode ser assim semanas estressantes, podem ser dias estressantes. Então, não se esqueça que é só uma fase e que as coisas vão melhorar. Uma outra questão, um ponto que eu já citei aqui também, são os horários, né? Saiba gerir ali os horários dos seus alunos, consoante os seus horários também de trabalho. A gente sabe que na fase de adaptação, principalmente na creche ali, na pré-escola, com as crianças com as crianças pequenas, né? Elas nem sempre vão passar ali o período todo na escola, pode ser que elas fiquem 3 horas, 4 horas, pode ser que uma vá embora mais cedo, a outra vai embora mais tarde. Então, tem uma boa gestão ali dos horários da criança. Tudo isso envolve uma comunicação aberta com a escola, uma comunicação aberta com os pais, entender o ritmo daquela criança e você conseguir ali conciliar todos esses horários. Para mim, o início do ano, a fase de adaptação, durante o ano todo a fase mais difícil, então a gente tem que estar muito mais atento. Bom, e por fim, como eu disse, nesse processo de adaptação tem coisas que não tem como a gente escapar, tem coisas que não tem como a gente fugir. Então, seja paciente com você mesma nesse processo. Saiba que você é só uma para algumas crianças, para algumas pessoas, alguns adultos, alguns pais. Então, dê o seu máximo, mas não passe dos seus limites. Vá indo com calma, com leveza, com sutileza. Se você precisar mudar a rota, mudar alguma metodologia, mudar alguma forma de trabalhar, se você precisar, né, pedir conselhos, pedir ajuda, não tenha medo e seja muito paciente consigo mesmo nesse processo, porque você ali vai ser o pilar da sua sala, né? Então você precisa estar bem para que o trabalho flua bem também. Bom, foi isso para o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado aqui, né, dessa nossa conversa mais aberta, dessas dicas sobre o início do ano, né? O início do ano letivo ali, o volta às aulas.
Espero muito ter ajudado vocês. Deixa aqui nos comentários pra mim alguma dica que você usa aí em todos os seus inícios de ano, né? Em todos os seus voltas aulas. O que você faz na fase de adaptação com os seus alunos, porque eu acho muito interessante, eu gosto muito de compartilhar essas ideias e essas dicas. Eu tenho certeza que pode ajudar muitas outras pessoas, então não esquece de deixar um comentário aqui pra mim. Também não esquece de se inscrever no canal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e eu te espero no próximo. Um beijo, um queijo e tchau!